Ao longo dos séculos, a humanidade tem feito descobertas intrigantes, desvendando vestígios de civilizações há muito desaparecidas. Quer sejam descobertos através de pesquisas intensas ou simplesmente encontrados por acaso, o que muitas vezes parece ser o caso. Estes achados podem transmitir detalhes importantes sobre as culturas que os criaram, incluindo as suas práticas rituais, habilidades artesanais, valores sociais e vida cotidiana. Hoje vamos te apresentar 8 descobertas arqueológicas que vão te surpreender, seja pelo valor histórico ou pelos acontecimentos macabros que se seguiram depois de sua descoberta, como, por exemplo, a maldição do Homem de Gelo dos Alpes. 8. A tumba de Tutankhamon. Já que falamos de maldição, vamos começar nossa lista viajando para o Egito, terra dos faraós, explorando a enigmática tumba de Tutankhamon. Em 1922, o túmulo do jovem faraó foi descoberto por Howard Carter, no Vale dos Reis. E, sem dúvidas, essa tumba foi uma das maiores descobertas arqueológicas da história. O motivo? Bem, ela estava incrivelmente preservada, com um tesouro intocado que continha mais de 5.000 objetos, desde carruagens e cadeiras até sandálias. Além disso, encontraram os corpos das 2 filhas natimortas do faraó e uma máscara de ouro de 3.300 anos. Toda essa preservação é algo raro, já que muitas tumbas foram violadas e destruídas por saqueadores ao longo dos milênios. Pode ser que o pequeno fragmento de argila encontrado na antecâmara do sarcófago, com a inscrição "A morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbam o repouso do faraó", tenha contribuído para a boa preservação da tumba. Além dos incríveis achados históricos, o que torna tudo ainda mais estranho é a suposta maldição que Tutankhamon teria lançado sobre aqueles que perturbaram sua tumba. Na época de sua descoberta, Lord Carnarvon, o empresário que financiou a equipe de arqueólogos, foi um dos primeiros a ver o sarcófago. No mesmo dia da abertura da tumba, Carnarvon, que estava em seu castelo na Inglaterra com a neta, morreu repentinamente devido a uma infecção teoricamente causada por uma picada de mosquito que ocorreu em sua última viagem ao Cairo. Anos depois, sua neta Patricia Lytton afirmou: "No momento em que ele morreu, toda a luz do Cairo se apagou, e a pequena cachorrinha do meu tio, Suzy, estava dormindo em sua cesta no quarto de nossa governanta, e no mesmo momento em que ele morreu, Suzy sentou em sua cesta, uivou e morreu." Logo depois desse evento, Arthur Macy, da equipe de Carter, morreu repentinamente, no mesmo hotel onde Carnarvon passou seus últimos dias. Joel Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutankhamon, e Richard Battle, secretário de Carter, também faleceram de maneiras inexplicáveis. Nos 6 anos após a descoberta, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia do faraó morreram em condições misteriosas. Embora haja explicações científicas plausíveis para essas tragédias, a sensação de mistério e o desconhecido continua a envolver esse episódio. 7. Livro dos Mortos. Ainda no Egito e ocupando nossa 7ª posição, falaremos do Livro dos Mortos. Essa obra é como um manual da vida após a morte, repletos de feitiços, hinos e orações. Seu propósito era guiar o falecido em sua jornada em busca da vida eterna, um dos maiores anseios dos egípcios. O primeiro e famoso exemplar do livro egípcio dos mortos foi o Papiro de Ani, descoberto por Sir E. A. Wallis Budge em 1888 e encontra-se no Museu Britânico. Recentemente, em 2023, em Saqqara, foi encontrada uma nova descoberta desse livro. Um papiro de impressionantes 15 metros. Os manuscritos detalhavam as paisagens do submundo e alertavam o morto sobre perigos como crocodilos, serpentes e diversos demônios.
Além disso, forneciam informações sobre o julgamento dos deuses, que decidiam se concederiam a vida eterna ao indivíduo com base em suas ações na Terra. Os egípcios acreditavam que o cosmo consistia na Terra, mundo dos vivos, o céu e o submundo, mundo dos mortos. O submundo era descrito como um lugar misterioso, com montanhas, rios e campos, guardados por deuses em vários portões. Os feitiços do Livro dos Mortos conferiam ao falecido o poder de controlar seu corpo e fornecer senhas necessárias em certos estágios do submundo. Finalmente, após atravessar o mundo dos mortos, o indivíduo enfrentava o julgamento dos deuses, que pesavam seu coração em uma balança que continha a pena da verdade. Se o coração fosse mais leve, a pessoa era admitida na vida eterna. Caso contrário, seu coração era devorado por uma criatura chamada Emmet, levando-a à inexistência eterna. 6. Exército de Terracota. Ocupando nossa sexta posição, vamos dar um pulo na China e viajar no tempo, mais precisamente para o dia 29 de março de 1974. Quando 7 camponeses chineses estavam ocupados cavando um poço em sua aldeia. A uma profundidade de aproximadamente 15 metros, um dos homens deparou-se com um objeto intrigante. Ao escavar ao redor, percebeu que era uma cabeça em terracota, a qual arrancou com golpes de martelo e trouxe para a superfície. Após informar as autoridades, arqueólogos constataram que se tratava de um achado inédito e extraordinário. Não era apenas uma, mas milhares de figuras confeccionadas em barro cozido, em tamanho natural e datadas do século III a.C., que foram criadas para servir como uma forma de guarda do túmulo do imperador Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Acredita-se que essas figuras foram concebidas para proteger o imperador em sua vida após a morte e garantir sua segurança no submundo. A maioria das figuras representa mais de 8.000 soldados, detalhadamente reproduzidos e dispostos em 3 compartimentos. Além dos soldados, havia 520 cavalos, 130 carruagens, armas em bronze e outros objetos e artefatos. Próximo ao exército de terracota, o imperador Qin Shi Huang instalou o seu mausoléu, onde teria o descanso eterno. O local apresenta muito luxo e o cadáver do governante jaz debaixo de um teto revestido de pedras preciosas que representam estrelas, o sol e também ilustram a lua. Rios e mares foram igualmente representados, só que por um chão de mercúrio, e tamanho é seu valor que foi classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987 e está hoje sujeito a um regime especial de proteção por parte das autoridades chinesas. 5. Pergaminhos do Mar Morto. E agora, ocupando o nosso top 5, temos os Pergaminhos do Mar Morto, uma descoberta incrível de cerca de 1.000 manuscritos encontrados em 11 cavernas próximos ao Mar Morto, perto de Kibet Qumran, na Cisjordânia. Essa descoberta, como muitas outras, aconteceu por acaso, quando um jovem pastor estava procurando por uma ovelha desgarrada. Esses pergaminhos datados do século I a.C. e escritos em aramaico abrangem partes do Gênesis, oferecendo uma perspectiva intrigante com diferenças notáveis em relação à narrativa bíblica. Por exemplo, enquanto o Gênesis tradicional relata Noé saindo da arca para fazer um sacrifício fora dela, o manuscrito do Mar Morto conta que Noé realiza o sacrifício dentro da arca, possivelmente como um ato de purificação após o dilúvio. Curiosamente, a autoria desses textos permanece desconhecida, mas alguns estudiosos sugerem que podem ter sido escritos pelos essênios, uma seita judaica. Esses pergaminhos são considerados uma cópia muito antiga de um texto original, evidenciando cuidado e precisão na escrita, sugerindo que o copista tinha o documento original à sua disposição. 4. Pedra de Roseta.
Na quarta posição, falaremos de um achado que desbloqueou nossa compreensão sobre os antigos egípcios, a Pedra de Roseta, uma criação que nos remete a 196 a.C. Descoberta em 1799, esta pedra preciosa continha um decreto do rei Ptolomeu V e trazia inscrições em 3 línguas: hieróglifos egípcios antigos, escrita demótica e grego antigo. A importância dessa inscrição bilíngue foi fundamental ao fornecer aos arqueólogos a chave para decifrar os hieróglifos, uma linguagem anteriormente impenetrável. A Pedra de Roseta é reconhecida como o primeiro texto bilíngue do Antigo Egito, descoberto nos tempos modernos. Essa descoberta monumental abriu caminho para a tradução de uma variedade de artefatos egípcios, incluindo a macabra inscrição na tumba de Tutankhamon, que mencionamos anteriormente. Atualmente, esta pedra histórica está em exposição no Museu Britânico de Londres desde 1802, testemunhando o encontro entre o passado e o presente. 3. Pompeia. E já no nosso top 3, não podemos deixar de fora a cidade de Pompeia. Pompeia, uma antiga cidade romana situada abaixo do vulcão ainda ativo Monte Vesúvio. É um dos achados arqueológicos mais famosos em nossa lista. Embora o impacto da tragédia tenha sido devastador, a descoberta de Pompeia em 1748 tornou-se uma dádiva para os arqueólogos, proporcionando um retrato vívido da vida italiana no auge de Roma. A cidade, soterrada por milhões de toneladas de cinzas e pedras vulcânicas, preservou não apenas os habitantes, mas também suas poses e aspectos cotidianos. As escavações revelam corpos, utensílios de cozinha, pães ainda no forno, tavernas e até mesmo propaganda política, pichações e desenhos infantis nas ruínas dos edifícios. Pompeia fornece grande parte do nosso conhecimento sobre a vida cotidiana numa cidade romana, além de ter despertado um renovado interesse na história antiga, e é sem dúvidas um testemunho valioso do passado. 2. Sodoma e Gomorra. Alcançando a segunda posição, mergulharemos nas antigas narrativas bíblicas, mais especificamente na intrigante história de Sodoma e Gomorra, as notórias cidades do pecado. Essa catástrofe apocalíptica, onde Deus teria enviado fogo e enxofre para erradicar completamente essas cidades e seus habitantes, tem alimentado debates e teorias ao longo dos séculos. Recentemente, o renomado arqueólogo Stephen Collins, reitor da Faculdade de Arqueologia da Trinity Southwest University nos Estados Unidos, trouxe à tona descobertas que sugerem fortemente que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. A busca por evidências começou com pistas das Escrituras Sagradas, notadamente Gênesis 13:10, levando Collins e sua equipe ao Vale do Rio Jordão, mais precisamente a Tal El-Hamon, um sítio arqueológico na Jordânia. Com a permissão do governo jordaniano, as escavações revelaram antigas cidades da Idade do Bronze, aparentemente prósperas e expansivas. Em um artigo assinado por Stephen Collins e Philip J. Silvia, os pesquisadores concluíram que as evidências arqueológicas refletem o relato bíblico de Gênesis 19. A surpreendente reviravolta ocorre quando os estudiosos sugerem que os vestígios de destruição são compatíveis com uma explosão aérea de um meteorito, atingindo temperaturas extremas de até 2.000 graus. Vasos de cerâmica e tijolos de argila derreteram na conflagração, enquanto os ossos das vítimas parecem ter sido violentamente desarticulados. O evento desencadeou uma onda de choque que possivelmente resultou em um tsunami, inundando a área com água salgada e forçando a evacuação. Consequentemente, a região permaneceu desabitada por cerca de 700 anos, testemunhando os impactos duradouros desse evento extraordinário. 1. O Homem de Gelo. E finalmente ocupando nossa primeira posição e fazendo parte da lista de achados arqueológicos valiosos e eventos macabros, te apresentamos o Homem de Gelo e sua maldição.
Em 1991, o casal alemão Helmut e Erika Simon estavam caminhando pelos Alpes, entre a fronteira da Áustria e Itália, quando encontraram um cadáver emergindo do gelo na base de um glaciar em processo de derretimento. Essa descoberta, apelidada de Otzi ou Homem de Gelo, datada entre 3.400 e 3.100 a.C., foi de extrema importância para a arqueologia. Bem preservado nas condições únicas dos Alpes, Otzi forneceu amostras sobre a vida na Idade do Cobre, revelando detalhes sobre saúde, ferramentas e estilo de vida da época. Além disso, análises médicas minuciosas revelaram detalhes sobre sua saúde, incluindo lesões, doenças e os eventos finais de sua vida. Esses dados fornecem uma compreensão única das condições de saúde em eras antigas. Mas o que se seguiu depois da descoberta e que acabou ganhando destaque foi uma sequência marcada por eventos trágicos e misteriosos. Helmut Simon, um dos descobridores, buscou compensação financeira, desencadeando uma disputa judicial que durou até 2008, resultando em uma indenização de 150 mil euros ao casal. No entanto, ele nunca viu a cor desse dinheiro. Durante uma caminhada na região onde encontrou Otzi, uma tempestade repentina o surpreendeu, levando à sua morte por congelamento e, pasmem, ele foi encontrado na mesma posição que a múmia. A sequência de eventos trágicos continuou com Dieter Warneck, o homem que resgatou o corpo de Helmut, sofrendo um ataque cardíaco durante o funeral. Antes desses eventos, 3 outras mortes ocorreram, todas relacionadas às descobertas e pesquisas sobre Otzi. A primeira morte ocorreu em 1992, quando o médico forense Heiner Hahn, que colocou os ossos de Otzi em um saco com as próprias mãos, sofreu um acidente fatal de carro enquanto ia a uma conferência para falar sobre o Homem de Gelo. A segunda pessoa a morrer foi Kurt Fritz, que levou Hahn até os ossos do homem encontrado. Ele morreu durante uma avalanche. A terceira vítima foi um homem que filmou a descoberta. Ele morreu de câncer no cérebro. A próxima vítima foi o próprio Konrad Spindler, o primeiro arqueólogo a trabalhar com Otzi e que neste momento fazia declarações sobre a tal maldição de Otzi, que já rondava a mídia. Ele morreu de esclerose múltipla. Outra vítima foi Tom Loy, o cientista que descobriu vestígios de sangue humano no Homem de Gelo. Loy morreu de uma doença no sangue, conhecida popularmente como leucemia, no mesmo ano em que começou a investigar o corpo da múmia. E assim concluímos nossa jornada pelas 8 descobertas arqueológicas surpreendentes. Aproveita e conta pra gente nos comentários qual a que te impressionou mais. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!